Hoje, voltamos nosso olhar para uma figura envolta em mistério e temor, aquele cujo nome significa destruição. Abaddon, o anjo do abismo, não traz luz nem consolo, mas surge quando as trombetas soam e o céu permanece em silêncio. Ele não é rebelde nem demônio, mas executor da última vontade, mensageiro do limite onde só resta o julgamento. Sua imagem não é lenda, mas parte das escrituras sagradas, onde cada verso que o menciona soa como um sino na escuridão. Estimados espectadores, se essas histórias profundas e esquecidas tocam vocês, pedimos com respeito: deixem um like. É um pequeno gesto que faz essas vozes antigas voltarem a respirar. Nas profundezas onde a luz não alcança, onde o tempo não respira e onde nem mesmo os ecos ousam existir, ali repousa aquele cujo nome não é um título, mas um destino. Abaddon, o anjo do abismo, o senhor da destruição, aquele que não caiu, mas foi separado, não por rebeldia, mas por desígnio. Desde o início, quando a voz do Altíssimo traçou limites entre o visível e o invisível, entre o firmamento e o abismo, foi ele estabelecido não como inimigo, mas como instrumento, como lâmina oculta na bainha da criação, reservada para o tempo do fim. Não fala, não sonha, não deseja. Sua existência é espera, sua presença é silêncio, seu propósito é selado entre as páginas, ainda não viradas do livro. Enquanto os séculos se multiplicaram como poeira ao vento, enquanto as nações nasciam e se desfaziam em glória e sangue, enquanto os homens ascendiam à soberba e depois afundavam no pó, Abaddon permaneceu imóvel, não preso por correntes, mas contido por um decreto divino, aguardando a permissão que virá não com palavras, mas com a última trombeta. E sua morada não é uma prisão feita por mãos, mas a ausência mesma da graça, o vazio onde as intenções esquecidas descansam, o lugar onde nem mesmo os anjos descem e onde apenas os ecos da desobediência caminham em círculos eternos. Ele não dorme, pois não sonha, não envelhece, pois não vive. Apenas existe como um ponto fixo no drama do mundo, esperando o capítulo final. E haverá um dia, inscrito antes do tempo, em que o céu calará e a terra gritará. E então será dada a chave do abismo, e ele se erguerá não com fúria, mas com precisão, pois sua destruição não será cólera, mas cumprimento. Quando soar a quinta trombeta, conforme o livro da Revelação, e a estrela caída receber a chave do poço sem fundo, o véu será rasgado, não entre o templo e o povo, mas entre o mundo dos vivos e a dimensão do juízo, e do abismo subirão criaturas como gafanhotos, mas cujos rostos têm a aparência de homens e cujas coroas indicam autoridade. E seu poder será dado, não para matar, mas para torturar, não para vencer, mas para recordar, pois o tormento deles será como o açoite de uma memória longamente ignorada, e eles terão um rei sobre si, não um tirano, mas um executor, e seu nome, em hebraico, é Abaddon, e em grego, Apolion, e em todas as línguas, é temor. E sua vinda não será como as pragas do Egito, mas como o eco do juízo que estava adormecido nas profundezas do ser humano, pois ele não traz algo novo, mas apenas revela aquilo que sempre esteve reservado aos que zombaram da misericórdia. Não é vingança, mas resposta. Não é castigo, mas medida. E todos aqueles que pensaram que o tempo apagaria as consequências, verão que aquilo que foi determinado no silêncio retornará com a força de 1000 trovões abafados. Abaddon não é inimigo, mas sinal. Não é príncipe dos demônios, mas agente do decreto. Não é criador de destruição, mas aquele que a cumpre com perfeição inexorável. Por isso, mesmo os anjos fiéis se calam ao ouvir seu nome, pois sabem que onde ele passa, nada volta a ser como era. E assim ele permanece, sem pressa, pois sua hora virá, e quando vier, o mundo não terá para onde fugir. Mas o mundo, em sua aparente tranquilidade, continuava a girar como se o juízo fosse uma lenda distante, como se o abismo fosse apenas metáfora.
e o nome de Abaddon um eco perdido entre pergaminhos que ninguém mais ousava ler. Porém, a criação não esquece, pois ela foi moldada com memória. E nas raízes das montanhas, nos ossos secos dos desertos, nos ventos que assobiam entre as ruínas dos impérios esquecidos, algo começa a estremecer, não com som, mas com intenção. Pois antes que ele seja liberado, a terra deve tremer, não em seus alicerces de pedra, mas em seu pacto com os céus. As águas se tornam inquietas, os animais fogem de lugares onde antes pastavam em paz. As noites se alongam como se relutassem em terminar, e os homens começam a sonhar com coisas que não compreendem: cidades devoradas por cinzas, céus tingidos de vermelho, vozes vindas de buracos que se abrem no chão e dizem palavras que ninguém ousa repetir. Não são ainda pragas nem juízos declarados, mas são suspiros do que está por vir. Respirações profundas da destruição contida que, como um oceano comprimido por séculos, agora começa a buscar frestas para se revelar. E Abaddon, mesmo ainda selado, sente essas frestas como pulsações no tecido da realidade, como batidas de tambor no limiar do tempo, e mesmo em seu silêncio, seu nome começa a ecoar nos lugares mais improváveis, em livros há muito proibidos, em visões de crianças febris, em delírios de eremitas que dizem ter visto o fundo da terra se abrir como um olho negro. E então, em meio à rotina dos homens que constroem torres e escrevem tratados, em meio às nações que guerreiam em nome de deuses esquecidos, em meio às religiões que perderam o peso da eternidade e transformaram a esperança em comércio, surgem os primeiros a ouvir sem querer. Eles não são profetas no sentido antigo, mas carregam no olhar a agitação dos que tocam uma verdade que não sabem nomear. Alguns escrevem, outros enlouquecem, outros apenas se calam, mas todos, sem exceção, sentem que o véu entre os mundos se tornou fino como pele ferida, e em algumas noites, quando o céu se cobre de nuvens sem luz e os pássaros se calam sem razão, e os relógios param sem falha, o nome de Abaddon é sussurrado em línguas que jamais foram ensinadas. Não como invocação, mas como constatação. O destruidor ainda está lá. E aqueles que verdadeiramente escutam sabem que sua vinda não será como um exército invadindo com lanças e fogo, mas como um abismo que se abre no centro do entendimento humano, como a verdade final de que toda a criação precisa, em algum ponto, ser desfeita para que a justiça se cumpra. E então os céus se preparam, em silêncio. Não há coros, não há trombetas ainda, não há trovões, apenas o recolhimento das potências celestiais, pois sabem que o momento se aproxima. Os selos são verificados. Os guardiões despertam dos cantos esquecidos do cosmos. Os livros são abertos, e cada página parece mais pesada do que a anterior. E em um ponto além da imaginação, o abismo se agita. Ele não ruge, não explode, não chama, mas respira. Uma respiração que move nuvens, que sacode os sonhos dos justos, que faz com que os antigos esqueçam seus cânticos. Pois o que habita ali não é como os outros. Não tem forma definida, não tem asas nem trono, não possui coroa nem cetro, pois sua autoridade não vem de aclamação, mas de decreto. Ele não reina por escolha, mas por designação. Sua presença é destino, e quando o selo for quebrado, ele não precisará de comando, pois a própria rachadura será o sinal de que chegou a hora. E não se levantará com pressa, pois o tempo para ele não corre, nem virá com fúria, pois a destruição que traz não é vingança, mas restauração pela dissolução. Tudo aquilo que foi construído sem temor, sem aliança, sem verdade, será entregue a ele como se fosse colheita madura, e ele não julgará, apenas consumará. E o mais aterrador para os que contemplam essa verdade é que Abaddon não tem prazer na ruína. Ele não é aquele que ri ao ver os homens em queda. Ele não canta sobre o colapso das cidades. Ele apenas cumpre, e o que ele cumpre
é o que foi decidido antes que a primeira estrela fosse acesa, antes que o primeiro suspiro da humanidade fosse ouvido, antes mesmo que houvesse tempo. Por isso, os céus não se opõem a ele, não por fraqueza, mas porque sua missão faz parte da própria justiça divina. E os anjos que o conhecem não o confrontam, mas o observam com reverência, sabendo que em sua ação reside o fim de tudo aquilo que é impuro, fingido, orgulhoso. Assim, os capítulos se alinham, as visões se tornam mais frequentes, os sussurros se tornam palavras, as palavras se tornam gritos, e o mundo, sem perceber, caminha para o momento em que a chave será entregue e o abismo se abrirá como uma boca que esperou por milênios. E então, ele virá. E quando o peso do tempo começa a dobrar a espinha dos séculos, e as promessas feitas aos antigos soam como enigmas não resolvidos, quando até os justos se perguntam se o céu ainda escuta e os ímpios marcham com a certeza de que nada será exigido deles, então a balança invisível que mede o destino se inclina, não por emoção, mas por saturação. Pois há um ponto em que a iniquidade não precisa mais ser julgada, ela apenas transborda. E esse transbordamento não se anuncia com palavras, mas com rachaduras no real, com distorções no sono das nações, com vazios surgindo entre uma geração e outra, e ali, no interstício entre o último arrependimento e a primeira zombaria, algo se move. Não ainda o próprio Abaddon, mas sua sombra. Uma sombra que não pertence a nenhuma fonte de luz, mas que se espalha como consciência enterrada, aparece em textos esquecidos, em visões involuntárias, em medos ancestrais que nem mesmo o progresso consegue silenciar. Pois a humanidade, em sua arrogância, constrói sistemas sobre ruínas não redimidas, repete fórmulas sobre feridas não curadas e proclama liberdade sobre pactos não cumpridos. E quando isso se torna cultura, quando a zombaria substitui o temor, quando o nome de Deus é usado como instrumento e não como presença, então os céus deixam de advertir, não por impotência, mas porque a advertência já foi dada e ignorada. E o silêncio do céu não é ausência, mas sinal. Neste momento, o selo que cobre o poço do abismo começa a tremer. Ele não quebra por força externa, mas por ressonância interior, pois o que foi trancado não deseja sair, mas obedece. E obediência cósmica não é passiva, é ativa no tempo certo. E o tempo certo se aproxima quando os clamores não são mais por salvação, mas por poder. Quando os cânticos não são mais louvor, mas espetáculo. Quando a verdade não é mais revelada, mas manipulada. Então a chave, preparada desde os primórdios, é entregue não a um homem, mas a um mensageiro caído, cuja estrela já não brilha no firmamento, mas em chamas sob os pés da humanidade. E ao receber a chave, ele não grita, não celebra, apenas desce, e o abismo se abre. Não com explosões, mas como um suspiro que esperou por 1000 gerações. Dali sai fumaça, não de fogo comum, mas de lembranças sepultadas, de dores não confessadas, de alianças violadas. E do meio da fumaça surgem seres que não são da terra, nem do céu, nem do inferno, mas da ruína. Têm aparência de gafanhotos, mas seus rostos são humanos, e seus olhos vazios. Sua autoridade não vem de exércitos, mas do decreto de que tudo o que se multiplicou, sem alicerce, deve ser consumido por aquilo que não tem forma. E então, no meio deles, reina um só, não por eleição, mas por natureza. Ele não os lidera com vara, nem os comanda com gritos. Eles os seguem porque são sua extensão. Abaddon, este é seu nome, mas não seu título. Ele não precisa de coroa, pois sua autoridade é anterior ao tempo. Ele não precisa de trono, pois seu domínio é o próprio fim das coisas. Ele não precisa de trombeta para ser anunciado, pois o mundo já grita por sua presença. E seu olhar não se detém nas pessoas, mas nas estruturas, não nas faces, mas nas intenções.
pois sua tarefa não é vingar o céu, mas devolver à terra o que ela escolheu carregar. Ele destrói o que foi corrompido, não por ódio, mas por verdade. Ele dissolve o que era fachada, não por prazer, mas por justiça. E a justiça, quando vem sem misericórdia, é como uma lâmina que não faz perguntas. Aqueles que o verão não compreenderão sua natureza. Pensarão que é demônio, ou besta, ou mal puro. Mas os sábios, os poucos que ainda escutam as vozes da criação, saberão: este é o servo final, o que limpa o altar para que nada mais reste senão o próprio Deus. E quando o poço se abre e o ar se enche de fumaça, não apenas visível, mas simbólica, o mundo inteiro respira a presença de algo que não pertence à superfície, e mesmo os que zombavam sentem em suas vísceras que a realidade foi deslocada de seu eixo. Não há ainda catástrofe no sentido humano, pois as cidades continuam de pé, os mercados funcionam, os calendários avançam, mas por trás de cada ato cotidiano há uma rachadura e ela se alarga. As palavras perdem força, as orações se tornam vazias, os rituais perdem a conexão com o sagrado e os olhos dos homens se tornam secos, não por falta de lágrimas, mas por ausência de sentido. Pois o que Abaddon traz não é apenas destruição de estruturas, mas dissolução de sentido. Ele não desfaz o mundo com terremotos, ele desfaz os vínculos que sustentam o nome das coisas. Um pai olha para seu filho e não sente mais ternura. Um homem contempla o céu e não vê mais mistério. Uma mulher toca a terra e não sente mais fecundidade. Tudo o que sustentava a memória do bem começa a escorrer como areia por entre os dedos. E o que antes era fundamento se torna poeira. E os gafanhotos espirituais que o acompanham não matam o corpo, mas consomem a ligação entre corpo e propósito, entre história e verdade, entre vida e destino. São como pensamentos errantes que não cessam, como dúvidas que nunca se apaziguam, como dores que não têm origem. E Abaddon não caminha entre os homens como um conquistador, mas como um vazio que os homens mesmos alimentaram com suas escolhas. Ele não toca as pessoas diretamente, mas tudo o que foi erguido sem raiz espiritual começa a ruir com uma lentidão tão devastadora que o desespero não vem do colapso, mas da constatação de que já não há nada a fazer. As grandes religiões entram em confusão, pois seus livros já não se leem da mesma forma, cada verso parece contradizer outro. Cada doutrina parece um eco do orgulho que antes denunciava. E as ciências, que confiavam na ordem previsível das leis, se deparam com anomalias para as quais não têm linguagem. Tempo que se repete, espaço que dobra, consciência coletiva que manifesta sinais de algo que jamais deveria emergir. Os homens de poder, acostumados a dominar pela palavra, perdem autoridade porque suas vozes soam ocas, como instrumentos rachados. E os povos, confusos, não se rebelam nem obedecem, apenas vagam. Pois Abaddon, ao ser liberado, não destrói com espadas, mas com espelhos. Mostra à humanidade o que ela se tornou ao afastar-se de tudo o que era aliança, reverência e temor. E poucos resistem ao que veem. Mas no meio de tudo isso, há os que compreendem, ainda que em silêncio, que o que ocorre não é um erro, é o cumprimento. Percebem que o dia do juízo não viria com raios e trombetas estrondosas, mas com a revelação interna do que sempre esteve latente. E Abaddon, agora plenamente manifesto, reina como ausência de sentido absoluto, não como imperador, mas como consequência. Sua glória, se assim pode ser chamada, é a exatidão com que realiza o que foi designado. Ele não improvisa, não vacila, não hesita. Sua presença é medida, calculada, firme. Não age por conta própria, pois sua missão é antiga e irrevogável. E os céus, que antes estavam calados, agora se tornam distantes,
como se observassem de uma dimensão inacessível o desenrolar de uma sentença que já não pode ser suspensa. Pois o que se instaurou não é caos, é a ordem da última fase. O mundo, ainda habitado, ainda iluminado, está espiritualmente deserto. A esperança, que outrora era semente em cada gesto de amor, agora está seca como pergaminho queimado. E Abaddon permanece, não para governar, mas para aguardar o fechamento do livro, a última página, a linha onde não se escreverá mais nada. E quando o tempo cessa de avançar como rio e passa a girar sobre si como poço, quando os dias deixam de ter manhã e noite e se tornam apenas ciclos indistintos de exaustão e repetição, quando as almas humanas já não se perguntam por quê, mas apenas até quando, então se sabe que a última página está sendo escrita. Abaddon já não é sombra, não é prenúncio, não é voz oculta nos subterrâneos do Apocalipse. Agora ele é presença, é atmosfera, é estrutura. Ele não se impõe com exércitos nem bandeiras, pois tudo o que poderia resistir já foi esvaziado de fé, de verdade, de substância. A política é teatro sem público, a religião é corpo sem espírito, a ciência é cálculo sem direção, e a arte é reflexo de um vazio tornado norma. O que permanece é um mundo habitado por formas que respiram, mas que já não sabem por que nasceram. E esse esquecimento, essa amputação do sentido, é o verdadeiro reinado de Abaddon. Ele não obriga, não domina, não dita, apenas ocupa. E sua ocupação não é geográfica, mas existencial. Está nas decisões que se tornaram automáticas, nos olhares que já não buscam o outro, nas promessas que soam como mentiras mesmo antes de serem ditas. As estruturas da criação, por milênios mantidas por cordas invisíveis de equilíbrio moral e espiritual, agora cedem uma a uma, como pilares que foram corroídos por dentro, e ninguém percebeu até que ruíssem. As leis já não funcionam, não porque foram abolidas, mas porque perderam o reconhecimento interior. O que é crime se torna costume, o que é mentira se torna linguagem, o que é morte se torna aspiração. E no centro de tudo isso, Abaddon observa, não com júbilo, pois ele não celebra, mas com precisão, pois cada colapso confirma sua presença como executor do que foi escrito antes da aurora. As vozes dos anjos, outrora fortes como rios de cristal, agora são inaudíveis, não porque se calaram, mas porque o mundo já não tem ouvidos para ouvi-las. Os céus permanecem como aço, não em fúria, mas em distância, uma distância que não é espacial, mas espiritual, resultado da recusa acumulada, da negligência repetida, da verdade vendida por conveniência. E então Abaddon não precisa mais agir, pois o mundo já se entregou. Sua tarefa não é iniciar o fim, é reconhecer que ele já chegou. E diante disso, ele permanece como selo final, como testemunha suprema, como fim que não precisa declarar-se. Mas há um momento além do fim, um instante que não pertence ao tempo e que não é registrado nos cronômetros nem nos profetas. É quando a criação, mesmo devastada, ergue os olhos não por esperança, mas por instinto e pergunta no mais íntimo de seu silêncio se tudo está perdido. E ali, naquela pergunta que não é oração, mas tremor, surge a revelação final. Abaddon, anjo do abismo, não é o rei da perdição, ele é o último guardião da justiça. Ele não é aquele que condena, mas aquele que cumpre. Sua destruição não é anarquia, mas purificação por eliminação. E quando a última mentira for proferida, quando a última aliança for quebrada, quando a última semente de orgulho florescer em podridão, ele se retirará, não com glória, não com desfecho dramático, mas com o silêncio absoluto de quem encerrou o que não podia continuar. E nesse silêncio virá a última separação entre o que era só ruína e o que ainda pode renascer, pois mesmo em meio ao abismo, há centelhas que não se apagam.
e elas não pertencem a Abaddon. Ele sabe disso. Por isso, parte. E quando partir, não deixará rastro. Não haverá monumento, nem lamento, nem canção. Apenas uma pausa. E essa pausa será o espaço onde o Criador, que permaneceu ausente não por desinteresse, mas por justiça, poderá enfim dizer: basta. E então o livro se fechará, não com som, mas com peso. E onde antes havia grito, restará silêncio. Onde antes havia fumaça, restará ar puro. Onde antes havia medo, restará vazio. E esse vazio será o princípio de algo que nem mesmo Abaddon conhece. Pois o que vem depois do fim pertence somente àquele que escreve antes do princípio. Assim termina a história de Abaddon, o anjo que não veio por escolha própria, mas por desígnio eterno. Aquele que não desejou reinar, mas precisou cumprir. Ele não foi o mal, foi o reflexo fiel daquilo que o mundo decidiu ignorar por séculos. Que toda a criação carrega em si um fim, e que todo fim traz em si um espelho. Abaddon não destruiu o que era justo, nem feriu o que era sagrado, apenas consumou aquilo que já havia se esvaziado por dentro. Sua passagem não foi ruído, mas verdade exposta. E agora que o abismo se calou novamente e o tempo recomeça a girar de forma diferente, resta a criação refletir. O que faremos com o que ainda permanece? Se essa história te tocou, te fez pensar ou te levou a enxergar a Escritura por um ângulo novo, pedimos com sinceridade: deixe um like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar outros que, assim como você, talvez estejam prontos para ouvir o que quase foi esquecido. Obrigado por acompanhar até o fim.